Oi, eu vou falar um pouco sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Primeiro a gente tem que falar sobre o triângulo retângulo, que ele é formado assim por um ângulo reto, que é o de 90 graus. A primeira relação que a gente tem com o triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras, onde o triângulo é formado por dois catetos, que são os lados que formam o ângulo reto, e a hipotenusa, que é o lado maior, que é oposto ao ângulo reto. Nesse teorema, ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Agora eu vou falar sobre as razões trigonométricas. Nele, a gente tem os dois catetos, que eles são classificados em oposto e adjacente, mas ele é relativo ao ângulo. Então, como por exemplo, nesse triângulo de cima, de acordo com esse ângulo θ, esse de baixo é o cateto adjacente, porque ele está formando o ângulo, e esse do lado é o cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo. Já nesse triângulo de baixo, o cateto, de acordo com esse ângulo θ aqui em cima, o cateto adjacente é esse do lado, porque ele está formando o ângulo, e esse é o cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo. Aí a gente tem essas três relações: seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Agora eu vou mostrar essa tabela de ângulos notáveis, que são os ângulos mais frequentes, o de 30, 45 e 60 graus. Essa tabela é importante para resolver os exercícios. Então, como por exemplo, aqui a gente tem o seno de 30, que é meio, o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 60, que é raiz de 3. Agora eu vou resolver alguns exercícios que demonstram a aplicação da trigonometria no triângulo retângulo. Nesse primeiro exercício, a gente tem esse triângulo retângulo com os catetos 3 e 4. Aí ele quer saber o valor da hipotenusa x e mostra o ângulo alfa. Aí ele também quer saber as razões de seno, cosseno e tangente. Primeiro a gente vai resolver o x, que a gente pode usar o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Onde a hipotenusa aqui é x, aí fica x ao quadrado é igual a cateto 3 ao quadrado, mais o outro cateto que é 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9, mais 16, x ao quadrado vai ficar 25, x é igual a raiz de 25, então x aqui é 5. Então aqui a gente descobriu que x é 5. Aí agora, de acordo com esse ângulo alfa, o 4 é o cateto adjacente, o 5 é a hipotenusa e o 3 é o cateto oposto. Então agora a gente vai fazer as razões. O seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então vai ficar cateto oposto 3 pela hipotenusa 5. O cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então vai ficar cateto adjacente 4 pela hipotenusa 5. E a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então vai ficar cateto oposto 3 pelo cateto adjacente 4. Então aqui a gente descobriu o seno, o cosseno e a tangente do triângulo 3, 4, 5. Agora nesse segundo exercício, a gente tem esse esquema aqui de uma escada de comprimento x que está apoiado numa parede de comprimento 5 metros e ele mostra esse ângulo de 60 graus. Aí ele quer saber o valor de x. De acordo com esse ângulo, o x é a hipotenusa e o 5 é o cateto oposto. Então a razão que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então vai ficar seno de 60 graus é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Lembrando que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar 5 sobre x. Multiplica em cruz, vai dar raiz de 3x é igual a 5 vezes 2. X é igual a 10 sobre raiz de 3. A gente racionaliza aqui, vai ficar 10 raiz de 3 sobre 3 metros, o comprimento dessa escada. Nesse terceiro exercício, a gente tem essa figura que é formada por dois triângulos, onde tem esse triângulo maior e esse triângulo menor. E ele quer saber os valores de x e y. Mas primeiro a gente tem que saber o valor dessa hipotenusa aqui, ó.
essa aqui do meio. Então, eu vou usar primeiro esse triângulo maior, onde a gente tem esse ângulo reto, os catetos 2 e 2, e essa hipotenusa que eu vou chamar de A. Aqui a gente pode usar Pitágoras também. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aqui a hipotenusa é A. Então, vai ficar A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vai ficar A ao quadrado é igual a 4 mais 4. A ao quadrado é igual a 8. A é raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2. Então, agora que a gente sabe o A gente pode calcular o x e y. Eu vou copiar esse triângulo aqui, o ângulo reto. Aqui é de 30 graus, que é x, y. E aqui é o 2 raiz de 2 que a gente acabou de descobrir. Então, de acordo com esse ângulo de 30 graus, o y é cateto adjacente, o x é cateto oposto e o 2 raiz de 2 é a hipotenusa. Então, primeiro a gente vai calcular o x que é cateto oposto. Aí, a razão que a gente vai usar é seno. Então, o seno de 30 graus é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Lembrando que seno de 30 é meio. Aí, cateto oposto é x sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 2. Multiplica em cruz, vai ficar 2x é igual a 2 raiz de 2. X é igual a 2 raiz de 2 sobre 2. Simplifica, vai ficar x igual a 2, a raiz de 2. Aí agora a gente vai calcular o y, que a gente vai usar que aqui é cateto adjacente. Então, a gente vai usar a razão de cosseno. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é y. Hipotenusa, 2 raiz de 2. Então, multiplica em cruz aqui. 2y é igual a 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Y vai ficar 2 raiz de 6 sobre 2. Simplifica, y vai ficar a raiz de 6. Então, aqui a gente descobriu o x e o y desse triângulo aqui. Agora, nesse quarto exercício, ele mostra esse triângulo maior, que é formado por um triângulo menor. E ele quer saber o valor desse x aqui. Mas para saber o valor de x, a gente vai ter que calcular essa medida menor, que eu vou chamar de y, e essa medida maior aqui, que eu vou chamar de z. Porque se a gente subtrair o z e o y, a gente vai encontrar o x. Então, vai ficar x é igual a z menos y. Então, primeiro a gente vai descobrir o y. A gente vai usar esse triângulo menor. Esse triângulo aqui. O ângulo reto aqui é 60, 30 graus e aqui é y. Então, de acordo com esse ângulo de 30 graus, o 60 é cateto adjacente e y é cateto oposto. Então, a gente vai usar a razão de tangente de 30 graus, que é cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembrando que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto aqui é y e o cateto adjacente é 60. Multiplica em cruz, 3 raiz de y, 3y é igual a 60 raiz de 3. Y vai ficar 60 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, y vai ficar 20 raiz de 3. Agora, a gente vai descobrir o z, nesse triângulo maior aqui. Vou desenhar ele aqui. Ângulo reto, aqui é 45, e aqui é 60 e aqui é z. Então, todo triângulo retângulo que tem um ângulo 45 graus, o outro também vai ser 45 graus. Então, o ângulo é isósceles, ou seja, os dois lados aqui, os dois catetos os dois lados vão ter a mesma medida. Então, z é igual a 60, mas eu vou fazer aqui a conta. Então, de acordo com esse ângulo aqui de 45, o 60 é cateto adjacente e o z é cateto oposto. Então, vai ficar... a gente vai usar, então, a tangente de novo. Tangente de 45 graus vai ficar cateto oposto por cateto adjacente. Lembrando que a tangente de 45 é 1, então vai ficar 1 é igual a cateto oposto z sobre cateto adjacente 60. Multiplica aqui, z é igual a 60. Agora que a gente descobriu o z e y, a gente pode calcular o x.
Então, o x aqui, como a gente viu no começo, é z menos y. X é igual a z, que é 60, menos y, que é 20 raiz de 3. Então, a gente descobriu que o valor desse x é 60 menos 20 raiz de 3. Então, essa foi a minha explicação sobre a trigonometria no triângulo retângulo. E muito obrigada por assistir até aqui.